porque me convém pousar em tua casa. Ora, me convém entrar na tua casa, pousar na tua casa, dormir na tua casa. Tem que ter uma intimidade para uma coisa dessas. E Jesus disse, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa, ter intimidade contigo. E o que aconteceu? Zaqueu teve dúvidas e tal? Não, de jeito nenhum. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Júbilo é uma alegria extraordinária, uma alegria muito grande, uma alegria extasiante. Ele estava assim, nas nuvens, nas estrelas. Ele se alegrou tanto por esse convite. Imagina ele ouvindo, desce depressa, e depressa ele desceu com uma alegria. O coração de Zaqueu devia estar explodindo de alegria. Mas por que será? E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. Mas o que é isso? Estavam ali diversas pessoas e eles vendo, que é isso? Jesus, esse homem, o Messias, esse profeta, ele está entrando na casa de um pecador. E não é só isso, ele ainda pediu para ele descer depressa, porque convinha a ele ir até a casa desse pecador. O que está acontecendo? As pessoas estavam murmurando. Foi uma surpresa muito grande. Uma surpresa muito grande. E lá, na casa de Zaqueu, o que aconteceu? O Zaqueu, com aquela alegria toda, deu o melhor para Jesus e os discípulos e as pessoas que estavam lá. Afinal de contas, ele estava hospedando uma pessoa muito especial. Eu acredito que do meio da refeição, Zaqueu, aí vem o versículo 8, e levantando-se, eu acredito que eles estavam à mesa, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, ele levantou de sopetão assim e falou, num balido, aqui não está escrito balido, mas dá um Google aí e escreve balido. Curiosidades. Num balido, acredito que Zaqueu disse, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha só, ele demonstrando, não que ele quisesse demonstrar, mas ele sentiu algo dentro dele e ele resolveu dar metade dos bens dele, demonstrando naquele momento, não porque ele queria, mas foi uma obra que aconteceu de desapego ao dinheiro, de desapego a mamon, demonstrando que ele não estava mais apegado ao dinheiro. E não só isso, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, roubado de alguém, ele era ladrão, ele roubava, o restituo quadruplicado. Meus amigos, na lei dizia que se alguém roubasse, tinha que devolver 2 ou 3 vezes mais. Eu não me lembro, ou era 2 ou era 3 vezes, tá? Mas não 4. E aí Zaqueu disse, eu vou restituir 4 vezes. Além de dar a metade aos pobres, eu ainda vou restituir aquela pessoa que eu roubei 4 vezes, demonstrando naquele exato momento um desapego total ao dinheiro. Não servindo mais a mamon, mas reconhecendo a figura de Jesus, reconhecendo que ali estava acontecendo algo divino. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Olha só, a salvação veio a esta casa não porque Zaqueu fez alguma coisa, mas Jesus estava dizendo, hoje veio salvação a esta casa. Ele estava dizendo dele, eu sou a salvação e eu vim a esta casa. Eu fui a esta casa. Pois também este é filho de Abraão. Agora Jesus, ele aponta para Zaqueu e diz, porque também este é filho de Abraão. Filho de Abraão? Sim, Jesus estava testificando que Zaqueu reconhecia a Deus através da figura do pai Abraão. E ser reconhecido como a figura, como filho de Abraão, significa que Zaqueu procurava fazer as obras do pai Abraão. Por mais que ele fosse pecador e estivesse pecando, assim como todos nós, Zaqueu também procurava fazer a obra de Abraão, reconhecendo naquela figura de Abraão, sendo o pai de Abraão, a vontade de Deus.
E aí Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar. Jesus veio buscar o Zaqueu. Sim, ele veio buscar o Zaqueu. O Zaqueu foi até ele, né? Subiu na árvore, queria estar com ele, buscou estar na presença dele. Mas Jesus aqui no versículo 10 diz, porque o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ora, como que ele veio salvar o que se havia perdido? Significa então que Zaqueu era de Deus, que Zaqueu era de Jesus. Por isso que ele veio salvar o que se havia perdido. Ou seja, Deus já reconhecia Zaqueu como filho e entregou para Jesus. E o próprio Jesus disse: ninguém pode vir a mim se não for pela vontade do Pai. E aquele que o Pai me dá, jamais o lançarei fora. E o ressuscitarei no último dia. Jesus dizendo que não vai perder ninguém que Deus deu. Por quê? Porque Jesus depois vai apresentar a Deus e vai dizer: olha, todos os que tu me destes estão aqui. Eu não perdi nenhum. Inclusive, tive que ir atrás, tive que buscar. Por quê? Porque alguns se perderam, mas eu fui lá e busquei e te apresento agora todos. Por isso que de forma alguma Jesus lança fora. Uma vez perguntado a Jesus o que temos que fazer para fazer as obras de Deus, e Jesus, de forma muito elegante, disse: a obra de Deus é esta, que todo aquele que crê naquele que ele enviou, Jesus, será salvo. Ou seja, todo aquele que o Pai dá, Jesus recebe e esse está salvo. Então, meus amigos, todos nós temos um pouco de Zaqueu. Sim, queremos buscar fazer a vontade de Deus, fazer as obras de Deus, se for de amor, se for de coração, se Ele nos deu para o Filho. Mas, infelizmente, não deixamos de pecar porque somos falhos. Mas temos a nossa salvação garantida quando cremos, somos ensinados por Deus e Ele nos dá a Cristo. E Jesus não lança fora. E essa, meus amigos, é a verdade em Cristo Jesus.